Muita paz, muita luz. Deus lhes abençoe. Vamos falar hoje sobre uma coisa que é um pouco intrigante, porque tem gente que fala que chama esses espíritos e eles vêm e ajudam a pessoa em algumas coisas aí no campo do amor, da sexualidade e tal. Outras pessoas falam que preferem não trabalhar com eles. Outros dizem que independente de você chamá-los ou não, dependendo do padrão vibratório, eles vêm à noite. E aí, você já ouviu falar neles? Nos íncubos e súcubos? Tá. Os íncubos seriam espíritos que vêm à noite, segundo diz a lenda, e eles costumam, segundo dizem, né, transar com as mulheres. Eles são ativos e costumam ter relações com as pessoas enquanto elas estão dormindo. Outros dizem que não é bem assim. Falam que eles aguardam um momento de desdobramento e nesse desdobramento eles levam a pessoa para um lugar e lá eles seduzem e têm as relações deles em espírito. E outros... aí já chegaram a me perguntar, esses íncubos, como eles são ativos, eles têm relações só com mulheres ou com homens? Aí tem todos os tipos de relato. Dizem que tem íncubos que agem ativamente e sexualmente em relação a homens e em relação a mulheres. Agora, se há também uma passividade da parte deles quando estão com o homem ou, sei lá, os parceiros que eles selecionam, aí é uma coisa bem particular de quem dá seus relatos. A gente vai escutar relatos de todos os tipos. E os súcubos seriam os espíritos, entre aspas, femininos que transam, têm relações com os homens, os espíritos de mulheres que têm relações passivamente com as pessoas do sexo oposto, né? E durante o sono. Então há quem diga que é direto nos corpos das pessoas, enquanto a pessoa está dormindo, aproveita que está dormindo e faz. Outros falam que é em desdobramento, seduzem e numa dimensão paralela ali tudo acontece. O que seriam esses íncubos ou súcubos? São desencarnados ou são seres de outros segmentos? E aí, vamos dar uma olhadinha no livro Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, editora Madra, do mestre Rubens Saraceni, no capítulo 16, que aqui diz assim: íncubos e súcubos, seres que regrediram à fase dos instintos e são movidos por um desejo insaciável, pois se bestificaram a partir do sexo. Bom, íncubos, demônios masculinos que vêm pela noite para copular com uma mulher, perturbando-lhe o sono e causando-lhes pesadelos. Súcubos, demônios femininos que vêm pela noite para copular com o homem, perturbando-lhe o sono e causando-lhe pesadelos. Absorvem a energia vital de um encarnado, obsediando-o e descarregando suas energias negativas em quem foi possuído sexualmente. A pessoa que sofre esse tipo de obsessão deve ser tratada espiritualmente, mas também deve ser esclarecida de que a causa da obsessão está nela mesma e que só uma mudança de hábitos emocionais e postura mental a curarão. Aí vai falar aqui também sobre vampirismo energético, na página 186. Vampirismo, ato de absorver, consciente ou inconscientemente, a energia vital de um semelhante. Pode acontecer de várias formas: absorção feita de encarnado para encarnado, absorção feita por espíritos desencarnados, no caso sofredores, que pelas razões mais diversas ficam retidos em nosso campo magnético, absorvendo as energias saudáveis, irradiando as suas, que são enfermiças. A absorção de energias localizadas nas faixas vibratórias existentes ao redor de todo ser humano que derivam do nosso magnetismo mental. Esse, quando negativo, é atrativo, coloca a pessoa em sintonia vibratória com faixas espirituais negativas que muitas vezes atraem larvas astrais, que se alimentam de suas energias físicas ou carnais, esgotando-o e tornando-o sem vontade própria, incapaz de reagir e superar sua crise emocional.
Aí aqui fala sobre magia negra. Magia negra atinge a aura da pessoa, abrindo buracos nela através dos quais escapam suas energias físicas e espirituais. Ovoides são enviados ao campo eletromagnético da pessoa e atraídos para dentro do campo energético espiritual, que se alojam e passam a transmitir suas dores ao seu hospedeiro, alimentando-se de suas energias ou quistos. Bom, para falar de ovoide, a gente tem que explicar algumas coisas. O ovoide, ele já foi uma pessoa, já foi um espírito que evoluiu de tal forma na maldade, na loucura, que foi perdendo a forma humana, adquirindo formas animaloides e bestiais, horríveis, até perder também estas formas bestiais e animalescas e assumindo formas totalmente monstruosas, e eles vão se reduzindo a um tamanho que vira como se fosse um ovo. Alguns ficam bem pequenininhos, outros maiores, depende muito. E o mental deles ainda está lá. Só que o corpo astral e o perispírito estão totalmente dilacerados. Mas ainda tem a matriz das formas no inconsciente desses espíritos. Das formas do corpo físico e perispiritual. E esses ovoides, eles são pegos pelos seres das trevas, muitas vezes, e acoplados em determinadas circunstâncias, locais e pessoas, causando um impacto terrível. A pessoa, quando ela está obsediada e ela tem um ovoide grudado nela, ela pode desenvolver doenças terríveis e perder as forças assim de modo fenomenal. Ela pode vir a perder as energias em dias e ficar como um caco velho em cima de uma cama. A ponto de você olhar e falar, eu não conheço fulano de tal. A pessoa fica toda chupada, sem energia, sem força, a aparência que ela tinha vai embora, aquela aparência de vida, tudo, fica só o caco, você olha de fazer dó. Tá? E para tirar um ovoide do campo áurico de uma pessoa não é fácil. Mas é possível tirar. Mistérios dos cordões energéticos. Aqui fala, ainda na página 87. Os cordões energéticos são ligações eletromagnéticas que se estabelecem em nível espiritual, tanto entre pessoas e espíritos, como entre espíritos e pessoas, espíritos para espíritos, espíritos e pessoas, espíritos com espírito. Você entendeu? Não. Os laços, os cordões energéticos, eles ocorrem tanto de espíritos para com pessoas, espíritos que se apropriam da energia de pessoas, criando vínculos energéticos. Laços mesmo, sai um cordão do espírito conectando a pessoa e ele vai sugando as energias da pessoa, influenciando ela psicologicamente, de espírito para pessoa. Ocorre também de pessoa para pessoa, encarnado para encarnado. Você pode, muitas vezes, dependendo do grau de vínculo que você permite ter com a pessoa, você se vincular a ela energeticamente, ela roubar toda a sua energia e ainda lhe influenciar inconscientemente. Como ocorre também de espírito para espírito. Um espírito pode também obsediar um outro espírito, criando um laço fluídico, um cordão fluídico ou energético dele para outro espírito, ou dele para vários espíritos. Tem o poder de obsediar várias pessoas desencarnadas ao mesmo tempo. Um espírito que consegue se conectar a vários outros espíritos, sugar energia e dominar eles todos de uma só vez. Como tem espírito que consegue fazer isso com desencarnados e encarnados, tamanho é o poder psíquico dele. Tá? Como tem encarnado que também, tanto ele se vincula energeticamente a encarnados como a desencarnados e suga a energia de ambos. Tem encarnado que obsedia desencarnado também. O surgimento dos cordões depende dos sentimentos vibrados e do magnetismo de quem os receber. Sim, porque os cordões são ondas magnéticas projetadas por quem está vibrando intensamente um sentimento, seja ele positivo ou negativo. Nossos chakras são polos eletromagnéticos, captadores e emissores de energias, e é por eles que enviamos ou recebemos as ondas vibratórias que dão origem aos cordões energéticos. Dá um salto aqui para a página 190. Muitas pessoas... 1, 2, 3, 4, 5... No sexto parágrafo da página 190. Muitas pessoas consultam médicos e estes, não encontrando doenças físicas, receitam medicamentos inócuos ou taxam-nas de hipocondríacas, já que não aceita a existência de doenças no espírito, originadas pela absorção de energias negativas nocivas por pessoas vítimas de magia negra, que o certo seria magias nefandas, ou de obsessores e inimigos espirituais. Com isso, temos alguns tipos de cordões bem distintos, que podem energizar ou desenergizar, estimular ou paralisar, curar ou adoecer, magnetizar ou desmagnetizar,
e etc., vamos a alguns tipos de cordões. Cordões divinos. Surgem a partir das vibrações íntimas de sentimentos virtuosos e ligam mentalmente as pessoas às suas divindades. Se os sentimentos virtuosos deixarem de vibrar, os cordões rompem-se naturalmente. Então, existem também os cordões iluminados, que ligam o médium aos seus mentores e seres superiores. Cordões cósmicos surgem a partir da vibração íntima de sentimentos viciados, ligam mentalmente as pessoas a polos magnéticos negativos e só se rompem caso se deixe alimentar e vibrar tais sentimentos negativos. Aqui, no certo, hoje em dia, não seria mais falar cordões cósmicos, tá? Seriam cordões mistos ou cordões eletromagnéticos densos. Porque quando fala cordões cósmicos, dá a impressão que está te ligando a seres cósmicos. E a ideia desse tipo de cordão não é essa, não é te ligar a seres cósmicos, mas sim a seres negativos que podem influenciar a pessoa na maldade, como sugar a energia dessa pessoa. Então seria mais um cordão eletromagnético, por exemplo, denso. Cordões naturais surgem para direcionar as energias geradas em excesso pelas pessoas. Podem ser positivas ou negativas. Do contato, basta você vibrar na mesma sintonia com uma pessoa ou com um ser, inconscientemente já pode criar um vínculo de cordão entre você e esses seres, por afinidade vibratória. Cordões magnéticos surgem a partir das vibrações magnéticas mentais que ligam seres ou espíritos magneticamente poderosos a outras pessoas ou espíritos. Cordões energéticos projetados por meio de magias visam a vitalizar ou desenergizar pessoas e até espíritos presos em cadeias mágicas astrais. São aqueles cordões gerados por forças de magias mesmo. Você faz uma magia ali para uma pessoa, os espíritos vão pegar o endereçamento vibratório que liga aquela pessoa, aquele campo que você está criando, e vão criar vínculos que ligam aquela pessoa àquele ponto. Por isso, muitas vezes você captura, por exemplo, uma pessoa ela vai num determinado centro. Aquele centro não costuma trabalhar com vela, nem com defumador, nem com banho, nem com nada assim mais denso, mais encorpado. Denso no bom sentido, estou falando, mais encorpado. Eles lá vão afastar esses obsessores, mas eles não conseguem desmanchar o trabalho. Para desmanchar um trabalho, você tem que ir num lugar que trabalha com pólvora, com ponto riscado, com vela. É ali que desmancha o ponto de força. Porque se você só afasta o espírito obsessor daquela pessoa e você não destrói o ponto de força onde o trabalho foi feito, um outro espírito futuramente pode se apoderar daquele ponto de força e passar a atacar aquela pessoa também, para tomar a administração daquele ponto de força para ele. Que depois que o espírito consegue, por exemplo, vamos supor que você, ou quem quer que seja, vai lá num determinado lugar e despacha uma coisa para um determinado quiumba. Quiumba pega aquele trabalho para destruir fulano de tal. Se ele conseguir destruir aquela pessoa, aquele ponto de força passa realmente a fazer parte dele. É como se ele absorvesse aquele ponto de força no campo áurico dele e ele passa a ter um poder maior até para abrir outros portais e ter um alcance, ou até para nutrir espíritos inferiores a ele, dando-lhes força através daquele ponto que ele ganhou para ele passa a estar nele, ele aquele ponto passa a ser um só, ele passa a fortalecer outros espíritos mais frágeis e formar uma falange. Então, por isso que esses espíritos eles têm interesse em levar até o fim um trabalho, porque aquele trabalho passa a fazer, aquele ponto de força passa a fazer parte dele. E ele ganha méritos com isso. Então, se você vai num centro e lá recolhe os obsessores que estavam vibrando na frequência daquele ponto de força, o ponto de força vai ficar lá abandonado. Mas um outro ser que sabe acessar aquele ponto de força, ele pega emprestado aquele ponto de força, ele tenta concluir o trabalho, ou seja, destruindo a pessoa que foi solicitada que fosse destruída a partir daquele trabalho, e se ele conseguir levar a termo, se ele conseguir concluir aquele trabalho, ele absorve aquele ponto de força para ele e ele fica mais forte. Então, o certo é fazer sim o trabalho de desobsessão, mas também o trabalho de demanda. Quebrar totalmente, destruir o ponto de força, negativando-o. Bom, cordões divinos, cósmicos e os naturais surgem a partir de vibrações íntimas, sentimentos virtuosos, sentimentos viciados ou geração excessiva de energia pelas pessoas, e desaparece assim que os sentimentos deixam de ser vibrados ou a geração energética se estabiliza. Os cordões magnéticos podem ser anulados pela lei maior e pela justiça divina, como eu falei, através dos pontos, das pólvoras, dos pontos cantados, das velas. Não basta só ir num lugar que
faz uma leitura bíblica ou de algum livro importante, põe as mãozinhas lá sobre a sua cabeça, aplica um passe, aí chama o obsessor, conversa com ele, encaminha. Isso aí vai te ajudar temporariamente, né? Se não quebrar o pau mesmo para cima do... Você não se liberta. Aí, ó, diz aqui. Os cordões magnéticos podem ser anulados pela lei maior e pela justiça divina se evocados religiosamente por intermédio das divindades aplicadoras deles nas vidas dos seres. Por isso vai precisar de ponto riscado, vela, pólvora, orações. Os cordões, banhos. Os cordões energéticos projetados por meio de magias podem ser rompidos por magias positivas, no caso as magias brancas, que eu acabei de falar, que vão esses itens. Pólvora, vela, banho, etc. Ou com defumação, ou mediante evocação mágica das divindades. Os tipos de ondas vibratórias que dão origem e sustentação aos cordões, pois é por meio delas que as energias fluem, e são classificadas assim: ondas magnéticas energizadoras ou desenergizadoras, ondas magnéticas magnetizadoras ou desmagnetizadoras, ondas transportadoras de energias, ondas absorvedoras de energias, ondas naturais, ondas metais, ondas elementais. No caso, as ondas elementais são ondas extraídas direto da natureza. As magias nefandas, chamadas erroneamente de magias negras, nem sempre têm essas ondas elementais. Por quê? Porque muitos elementais blindam os seus fatores, terra, água, fogo, ar, minerais, cristais e vegetais, para esses seres não absorverem. Por quê? Esses seres trevosos, quando eles conseguem pegar uma energia elemental, terra, água, fogo, ar, minerais, cristais ou vegetais, eles prendem esses seres, aqueles seres que estão estagiando naqueles reinos, os menos experientes, eles aprisionam e escravizam esses serizinhos, tornando-os verdadeiros monstrinhos energéticos. Então, os elementais mais experientes não deixam os chamados magos negros, são os que mexem com magias negras. Mago negro não tem nada a ver com cor da pele, tá? Mago negro é quem mexe com magia negra, independente de cor de pele. Os elementais mais experientes, quando percebem que um mago negro, encarnado ou desencarnado, está tentando acessar aquele fator, terra, água, fogo, ar, mineral, ou cristal ou vegetal, eles bloqueiam. Então, nem sempre o, entre aspas, mago negro consegue pegar essas energias e transformá-las em ondas elementais para destruir alguém, tá? Mas às vezes consegue, depende muito do grau hierárquico, da experiência do mago negro. Bom, vamos mostrar um pouquinho para vocês algumas cenas aí, ovoide, íncubos, súcubos, tá? Pra vocês darem uma olhadinha como é que funciona a coisa. Aqui está a representação de um íncube, né? Mostra aí o jeito que ele foi desenhado. Isso era uma representação medieval. Uma ideia para dizer que assim, meio doidão, né? A cara assim, ávido, atacando uma presa, no caso uma mulher que está dormindo, ali para mostrar que o camarada tá todo aceso, todo doidão e a coitada ali dormindo nem sabe que vai ser abusada sexualmente. Olha a carinha. Quer dizer que tá bem louco, ó. Aí, ó. E os caras tão sedentos. Essa representação aí. Não que eles sejam assim, tá? Essas asinhas, toda essa coisa bem imaginária. Não necessariamente eles têm que ter asinhas. Havia um imaginário na Europa medieval, né, que os íncubos, quando engravidava alguma mulher, nasceriam bruxas, demônios, humanos deformados. Até dizem que o lendário mago Merlin teria sido concebido por um íncubo, mas nada disso se prova, tá? O termo íncubo ou íncubus vem do latim pesadelo,
O incubare, também tem o incubare, que é deitar em cima de pesar sobre uma pessoa para chocá-la, né? No caso, o sucubus, que seria a entidade feminina, que vem de súcuba, S-U-C-C-U-B-A, que significa prostituta. Né? Mas assim, são termos bastante genéricos que causavam muito mais confusão do que esclarecia as coisas. E fazer aqui também um íncubo noturno, pegando a moça dormindo para abusar da mesma. Aqui seria uma súcubo. Com o YouTube Premium. Está em mim, meu coração eterno de amor. Tá aí mais um súcubo. Súcubos, espíritos femininos, supostamente atacariam os homens para abusar deles. E aqui uma representação de espíritos no umbral, um trabalho de resgate no umbral, onde espíritos já ali em franco sofrimento. Essas fumacinhas aí seriam ovoides, né? Grudados nesse ser, sugando todas as forças e a sanidade. E ali os benfeitores, os socorridos benfeitores, procurando desacoplar esses ovoides e fazer um resgate. E ali em volta, lá atrás, você vê os espíritos com as carinhas meio esquisitas, né? Provavelmente uns admirados não gostando muito do que está acontecendo ali, porque não ficam felizes vendo alguém sendo socorrido. Olha o estado de sofrimento desse ser. E no caso, uma pessoa com alguns ovoides grudados nela, em franco estado de obsessão. Tanto pode ser um desencarnado quanto um encarnado nesse estado aí, ó. Olha o ovoide ali, ó. Já grudado na cabeça da pessoa ali, detonando-lhe os pensamentos. Esses ovoides podem levar a pessoa até um grau de suicídio. Ali, ó. Ovoides. Grudado no campo áurico do camarada, ó, detonando com o camarada. Lascando com a vida dele. Isso é colocado através de magia negra, tá? Ou magia nefanda, nefasta, enfim. Um ovoide grudado numa pessoa suga todas as energias e vitalidade da pessoa, causando danos físicos, emocionais, mentais, espirituais, energéticos, enfim. Ó, esse ovoide até que não é muito feio, tem uns que são horríveis. Na mesa radiônica é possível tirar, com apometria é possível tirar também. Quando um espírito entra em fase de ovoidização, alguns consideram isso até como uma segunda morte.
Vai formando aquela massa esquisita, disforme, muito parecida até com uma ameba. No caso de ovoidização. Só de pensar que já foi uma pessoa, mas também são seres que mergulharam tanto na maldade, fizeram tanta maldade, tanto com encarnados como desencarnados, que, ó, o ovoide grudado no... Que aí eles perdem totalmente a forma humana e até mesmo a forma monstruosa eles perdem também, já não tem mais direito a forma nenhuma. São como seres disformes. Não é brincadeira não, gente. Não é brincadeira não, o negócio é feio. E não pense que estão lá tranquilos, assim, não sentem dores, fome, medo, raiva. Eles ficam lá vivendo, relembrando coisas terríveis. É possível reverter? É possível reverter e um dia voltar a ser um espírito de novo. E até reencarnar, mas pode levar 1 milênio, 1 milênio e meio de tratamento. E as primeiras encarnações pós-ovoide, um dia como gente, são terríveis, assim, em termos de forma, tá? Não pense que vem normal, como ser humano saudável, inteiro, não. Vem com muitas limitações e dificuldades. É assim por diversas encarnações. O tratamento para recompor o perispírito, o corpo astral deles, não é fácil nem lento, nem lento. É demoradíssimo. Queira Deus que você nunca passe por isso. Quando gruda um ovoide numa pessoa assim, tudo que é de ruim na mente dele, no campo emocional também, vai passando para a pessoa, vai destruir mesmo a pessoa. E morre, vai para o plano espiritual com esses ovoides grudados lá, acabando com o ser. Aí tem gente, essas coisas não pegam em mim, feitiço não pega em mim, eu não acredito em feitiço. Se não acreditar em feitiço fosse fechamento de corpo, meu chapa, bastava você não acreditar também em pobreza, não acreditar em câncer, não acreditar em energia elétrica, que aí nunca ia tomar um choque. Então é isso, gente. Vocês perceberam aí, né? Vocês viram através dessas imagens que, claro, não necessariamente no caso dos íncubos e súcubos, que sejam exatamente daquele jeito. Mas o que se sabem é que são seres que não passaram pelo processo reencarnatório e que são provenientes de outras dimensões à parte, assim. Eles tiveram a mesma origem humana, foram enquanto pontos de luz, estagiaram também, como todos nós, nos reinos elementais, passaram pelos reinos animais, só que na hora de vir para o reino hominal, eles foram para um outro caminho, paralelo, e vivem nessas dimensões. Agora, quanto ao termo demônio, qualquer espírito na antiguidade era chamado de demônio. Né? Qualquer força espiritual assim que tivesse um poder sobre determinados assuntos da vida humana ou da natureza, e que se sujeitasse, por exemplo, a determinados pactos ou rituais ou algo que o valha, o povo chamava de demônio, era um termo muito genérico. Daimon, né? Um gênio sábio. Então é assim. Tá? Existem, vocês existem, e para se proteger deles, tem que vibrar diferente deles, que eles vibram
como o próprio nome diz aí, né, no desejo ardente. O que fazem com essas energias? Muito provavelmente se alimentam delas e transferem elas, talvez a alto custo ou em troca de alguma outra coisa, para outros seres que vivem também disso aí. Então fazem dessas energias uma moeda de troca. Agora, quanto a engravidar uma pessoa, fica meio complicado. O que eles podem fazer é inseminar algum tipo de energia do perispírito da mulher ou do homem, e quando a pessoa for ter aquele homem ou aquela mulher for ter uma relação com outra pessoa da mesma espécie, carnalmente, aquela energia se juntar com o óvulo ali da mulher, ou com o sêmen do homem, e gerar um conteúdo, digamos assim, vibracionalmente híbrido, e nascer algum ser com características e vínculos energéticos com ele. Isso pode ser que seja aí. Não duvido que isso aconteça, porque eu sei de casos semelhantes. Agora, de falar, fulano, igual o Mago Merlin, a mãe dele foi engravidada por um íncubo, é complicado. Complicado fazer esse tipo de afirmação. Mas é isso, já deu para vocês entenderem, né? Do que se trata aí, do que se tratam essas forças. Adquiram o livro Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, editora Madras, do mestre Rubens Saraceni, e vão acompanhando com a gente aí no nosso canal. Que Deus lhe abençoe, lhe concedendo muita paz e muita luz. Jesus, Maria e José lhe acompanhem sempre. E nunca lhe falte o axé dos orixás na unidade do Espírito Santo. Amém.